Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o podcast Famílias em Movimento do IBDFAN Ceará. Aqui quem está falando com vocês é Melissa Orives, vice-presidente do IBDFAN do nosso estado, Ceará. Mas aqui eu venho puxando um pouquinho para a nossa comissão de violência doméstica e de gênero contra a mulher, na qual tenho a felicidade de integrar a presidência ao lado da minha amiga querida psicóloga Janara Pinheiro. E antes da gente começar esse bate-papo de hoje aqui, que vai ser extremamente interessante, eu quero falar um pouquinho do IBDFAN, que é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, que este ano completou 27 anos de existência, de resistência. O IBDFAN que vem a partir dessa ideia de discutir gêneros, de proteção às mulheres, fazendo um trabalho belíssimo com o IBDFAN Nacional, também da nossa Comissão de Violência de Gênero. Então, aqui já as apresentações e quero muito agradecer a Janara por mais uma vez abrir as portas da Unifor para a gente trazer essa discussão aqui. E tô bem ansiosa para o tema de hoje, Janara. Me conta aqui um pouquinho o que é que você está achando desses nossos convidados. Se apresenta um pouquinho, quero dizer, da felicidade de ter você ao lado na comissão, por, de fato, ser uma psicóloga e trazer esse olhar completamente diferente, que é o olhar dentro da caixinha, muitas vezes, que o direito tem. Então, agora já agradecendo as vezes que você abriu essa porta dessa caixinha para mim, e que alegria estar mais uma vez aqui com você. É com muita alegria que eu faço parte desse momento, e quando a Melissa me convidou para fazer parte da vice-presidência dessa comissão, foi um convite ousado, mas que eu atendi, porque eu já trabalho nessa perspectiva interdisciplinar, já dialogava sobre saúde mental e a área do direito. O meu doutorado foi nessa perspectiva. E a gente aqui da Unifor, faço parte do LAIPCOS, que é um laboratório de pesquisas e estudos em psicanálise, subjetividade e cultura. A gente tem uma parceria com a Casa da Mulher Brasileira, que encaminham as mulheres vítimas de violência doméstica, que tem medida protetiva, e os seus filhos e filhas são atendidos por nós aqui no NAMI, no núcleo aqui da Unifor, no Núcleo de Médico Integrado. E é com muita alegria que a gente faz essa parceria, e hoje nós temos 2 convidados, pensamos em escutar os homens, porque é nessa pegada, né, assim, de pensar junto a próxima geração, o que mudar, o que provocar, e trazemos aqui 2 colegas, o Agora, Fleury. deixa eu só perguntar, qual é o tema do nosso podcast de hoje, que a gente está aqui falando antes de apresentar? Qual é o tema? Por que é tão importante a gente ouvir 2 homens? Porque a gente pensou em trabalhar sobre o poder da união no respeito às diferenças de gênero, né? Então, os homens têm o seu lugar importante na sociedade, as mulheres têm o seu lugar, as crianças, os adolescentes. Então, cada um tem a sua dignidade de ser um ser humano, e a gente precisa estar ouvindo e discutindo isso com eles. Sabemos o que queremos, o que precisamos, mas precisamos estar junto com eles e de ouvi-los, como é que eles estão diante dessa mudança de paradigma que estamos construindo, né? Então, é com muita alegria que eu apresento o Fleury, que é fisioterapeuta. O Fleury é pai de uma menina, casado, apaixonado pela esposa e pela família, uma pessoa que eu admiro por cuidar da saúde, por cuidar da espiritualidade. E o Alexandre França, que é advogado, poeta, pai de 3 garotos, e com grande alegria também, muito apaixonado também, já tenho notícias, pela esposa e também pela vida, né? Que tem uma sensibilidade aí com os poemas, que vai trabalhar com a gente um pouquinho agora. Vamos ver o que este momento nos reserva. E aí, para começar, eu lanço, né, para vocês o que é ser homem na atualidade. Quer começar, Fleury? À vontade, Alexandre. Eu diria que a escolha, não conheço. Sim. Pessoalmente, o Fleury é a primeira vez que eu vejo. Primeiramente, eu sinto muito honrado pelo convite. Gabriela disse que eu estava sendo convocado para um podcast. Ela disse que era muito importante a voz de homens que percebem um pouco diferente a sociedade. E, sem humildade neste ponto,
porque eu sofro com isso, eu sofro os reveses masculinos com esta visão diferenciada. Eu entendo que seja absolutamente necessário hoje você não naturalizar mais o homem como era visto antigamente. Então, se você perguntar para mim, Alexandre, o que é ser homem? Pelo conceito mais natural que eu possa dizer, é você conseguir perceber a sua importância dentro do núcleo familiar, dentro do núcleo social, sabendo vislumbrar que cada elemento deste núcleo tem sua importância como indivíduo. Então, não importa hoje aquele caráter machista, conservador de que o homem é o provedor, de que o homem é que tem que resolver toda a situação e de que a palavra do homem é a primeira e a última a ser ouvida. Não. Para mim, homem é aquele que consegue respeitar a individualidade de cada um, perceber o seu momento, aprender a silenciar, a ouvir e a falar quando necessário. Sabendo apoiar no momento que se faz preciso o apoio, sabendo perceber e ver a necessidade do outro se impor e saber dividir este espaço. Porque o espaço que antes era ocupado pelo homem, hoje naturalmente, e agora sim eu posso utilizar o termo natural, é ocupado pela mulher numa relação heterossexual, como é ocupado por seu companheiro ou sua companheira, dependendo do tipo de relação. Então, para mim, ser homem hoje em dia é saber respeitar quem nós somos, mas principalmente o outro que convive ao nosso lado. E para o Fleury, eu gostaria de lembrar que o Fleury é casado, né? Com uma fisioterapeuta, uma empresária. E aí, como é que é ser homem na atualidade, trabalhando com essa mulher ao seu lado, né, diante das situações que vocês lidam? Bom, inicialmente, agradecer, né, a Melissa, a Janara, pelo convite. É muito bacana te ouvir, Alexandre, no ponto de vista, e tenho certeza que isso aqui vai ser um aprendizado imenso para todos nós. Gente, é difícil. É bem difícil você ter uma pessoa ousada, aguerrida do seu lado, porque às vezes você tem que segurar, às vezes você tem que estimular para ela ir, e é difícil a gente conseguir dosar esse estímulo, dosar o freio. Na verdade, quem me freia mais é ela. Então, esse papel muito do diálogo que o Alexandre falou agora há pouco, ele acaba sendo, talvez, a pedra fundamental para a construção de uma boa relação familiar, seja em qualquer meio, em qualquer condição familiar. Mas quando você tem alguém que tem uma característica mais ousada de enfrentamento, e a minha esposa, ela costuma dizer que o pai dela, quando fez toda a formação e tudo, olhava para ela e dizia: estude, se organize, se estruture para você não depender de ninguém, inclusive não depender do seu marido. E é isso que ela faz hoje. Ela tem uma estrutura, uma carreira própria, muito conceituada, muito consolidada, e que eu sou fã número 1 dela. Eu admiro pra caramba e estimulo e apoio em todo lado para que ela possa crescer. Quando a gente pensa que um do casal apenas precisa brilhar, talvez a gente seja um pouco egoísta nesse ponto, né? Talvez esse olhar não cabe mais. É aquilo que o Alexandre colocou agora há pouco, de você não ver o homem hoje como o homem era visto no passado. E o mesmo é para a mulher. Eu não posso ver a mulher hoje como a mulher era vista no passado. Se a gente parar para pensar, há 100 anos, as mulheres não votavam. Se a gente parar para pensar, há 100 anos, a maioria das mulheres teria um outro patamar, uma outra característica de trabalho, de ambiente. E você vê hoje mulheres aguerridas trabalhando em grandes empresas, trabalhando à frente de grandes empresas e desenvolvendo grandes feitos. E eu tenho uma alegria imensa de poder ser de uma profissão que talvez 90% dos meus colegas são mulheres aí. A minha turma na faculdade era a turma que tinha mais homem, então de 60 pessoas tinham 8 homens. Então daí você tira como é a relação. E eu cresci um pouco com isso profissionalmente. A nossa clínica é uma clínica que, na maioria dos profissionais, são mulheres, e que bom poder ver o crescimento feminino nesse ponto de vista. E acho que isso é fundamental para a gente. Você pensar num homem que é porto seguro, no homem que apoia, no homem que ampara, no homem que incentiva, no homem que puxa ali o freio junto para evitar o desgaste excessivo, mas o homem que dá um amparo a todo e qualquer momento que é necessário. Acho que esses são pontos centrais para a gente entender um pouquinho.
Inclusive o Fleury tem uns dotes culinários, né, Fleury? Eu gosto de cozinhar. Muito bom. E, Janara, eu queria aproveitar e contar uma história que me marcou muito quando eu conheci o Alexandre. Porque quando eu conheci você, Ale, você estava ainda no início do namoro com a Sheilinha, né? E aí eu tive a felicidade de poder conviver com vocês, porque a Sheilinha, ela é uma personal trainer, assim, maravilhosa. Sabe aquela pessoa que te colocou na linha? Foi o que ela fez comigo. E fui ao casamento de vocês. E uma das coisas que sempre me marcou muito foi que desde a primeira vez que você falou dela, você tinha um brilho no olhar. E eu estava comentando com a Janara que eu fiquei muito emocionada quando nós fomos nesse novo momento da carreira da Sheila, né? E que eu olhei para trás, você estava lá todo emocionado, chorando por ver a sua mulher brilhar. Então, olha as escolhas que nós fizemos de homens, assim, né? Que a gente tem um desejo de verdade que se multipliquem, né? Que são homens que não têm a menor dificuldade de dividir o protagonismo com outras mulheres, que é o que nós, com as suas mulheres e com outras mulheres, né? Porque o Alexandre, ele é sócio da Gabi. Então, ele já vem dividindo o protagonismo profissional, né? E casou com uma mulher também, tal qual a sua, que é brilhante profissionalmente, que não tem como passar desapercebida, de linda, de maravilhosa, de inteligente e excelente profissional. E o quanto isso, pelo menos do meu ponto de vista, né, faz com que a gente consiga perceber o quanto vocês brilham, porque brilham juntos. E isso é algo para a gente perceber da mudança dos homens nesse contexto social que a gente está falando, né? Da união em prol da busca da nossa efetiva igualdade. Exatamente. E aí, para continuar, eu queria saber, Fleury, como é que é no Instituto Le Santé, trabalhando junto com a Manu, né, que é sua esposa, como é que é ser pai da Larissa? Quais são os desafios que você vê hoje em dia? Você falou do pai da Manu, né? Então, assim, a questão do que vocês receberam, do que ela recebeu, do que vocês estão sendo impactados a passar para a próxima geração. Então, como é que é ser pai de uma menina hoje em dia? Ser pai da Larissa é um privilégio. Eu digo isso o tempo todo, digo isso para ela todo dia. Eu quero que a minha filha saiba e tenha a noção de que o pai dela fez tudo o que ele poderia fazer para o desenvolvimento dela, seja o desenvolvimento mental, biológico, espiritual, social, emocional. Quando a gente para pensar hoje no modelo hoje de cuidado, ele é um modelo que venceu uma série de etapas. E quando eu estive no Congresso da Sociedade Brasileira de Dor ano passado em São Paulo, esse modelo ele foi atualizado, né? Então, ele não é mais só biopsicossocial, ele agora é biopsicossocial e espiritual. E esses são caminhos que eu tento dar para a Larissa. O biológico, para ela se entender, conhecer os processos, o espiritual, o mental, o emocional, para que ela possa crescer firme e para que ela possa se desenvolver. E, poxa, minha filha é um presente. E eu digo isso para ela o tempo todo. Eu vou colocar aqui uma situação para vocês que talvez a Janara não saiba, mas quando a gente foi fazer ali um dos primeiros ultrassons, os exames da Larissa, apareceram 3 botões embrionários, então era para ser trigêmeos, né? E na sequência 2 desses botões foram reabsorvidos. A gente tem um exame em casa, inclusive. 2 desses botões foram reabsorvidos, o organismo reabsorveu e a Larissa floresceu. E é esse presente pra gente. Esses dias agora foi aniversário dela, tá super feliz. E a gente sempre conversa muito. Eu faço questão de deixar na escola, de fazer o acompanhamento, de chamar para conversar, da gente ter momentos juntos, fazer exercício, faz uma atividade, executa uma série de coisas. E é desafiador você ter uma menina nesse ponto de vista, porque eu preciso me colocar no mundo dela para tentar entender um pouco mais as necessidades e as fragilidades. Então, por várias vezes, eu sentei com ela para brincar de boneca. Por várias vezes, a gente sentou ali para que eu entrasse no mundo dela e pudesse trazer isso para perto do meu mundo e que a gente não criasse um abismo, não é? Mas para que a gente criasse ali uma conexão. Eu tenho 2 sobrinhos, Alexandre, que são como se fossem meus filhos.
E quando eu era mais novo, eles também mais jovens, a gente meio que cresceu ali muito próximos. E você brincar com menino é diferente. Você vai para brincadeira de bola, a brincadeira de luta, uma série de outras coisas. Com a menina, pelo menos com a Larissa, né, a minha realidade da brincadeira é um pouco diferente nesse contexto. A gente joga o futebol, a gente brinca de vôlei, ela faz taekwondo, faz luta, então a gente faz ali alguma coisa nesse sentido, mas junto a isso, a gente tem o brincar de boneca, a gente tem os jogos. Ontem à noite, 10 da noite, eu estava perdendo no War para ela. Tá ficando muito comum isso. E é maravilhoso você entender. É um jogo de estratégia, e aí ela lançou mão da estratégia e fica super feliz quando ganha e faz tudo acontecer. Mas esse é o meu papel. O papel do pai é o de impulsionar. A gente precisa ser uma plataforma de lançamento para os nossos filhos chegarem bem ao destino, ao céu, ao ambiente deles. Eu particularmente enxergo dessa forma. Nós somos um caminho para que eles possam florescer e ficar melhores do que o que nós éramos, né? Principalmente aí na nossa idade deles ali, né? Quando eu tinha a idade da minha filha, eu quero que a minha filha seja melhor do que quando eu tinha aquela idade. E ser melhor em todos os aspectos, em entender o outro, em conhecer o outro, em conhecer a si mesmo, em se respeitar, em respeitar o outro, independente da situação do outro. E por isso eu digo, é um privilégio ser pai dela, porque ela me ensina mais do que o que eu ensino a ela, eu acho. A tua fala me lembrou, assim, quando você falou, é um privilégio daqueles pais que antigamente não queriam ser pais de meninas, né? Até hoje temos, né? Até hoje ainda temos, né? Temos. E, então, assim, isso é uma herança, né? E aí vem aquela história, a menina vai cuidar, a menina, né? Assim, sempre coloca a menina nesse lugar de cuidar do pai, né? O menino também cuida, né? Sim. E aí a tua fala me fez pensar, né? Que esse masculino e feminino, ele está presente na mulher. Sim. E está presente no homem, Sim. né? Então, a sensibilidade faz parte dos dois gêneros, né? Sim. A Larissa luta, né? Então, assim, você também não deixou de ser menos homem porque estava brincando de boneca, né? Eu sou mãe de um menino e uma menina e eu vejo, né, nas brincadeiras, brinco de bola, né? Tem brincadeiras mais de ação. E o Matheus também brinca de boneca com a irmã, né? E a hora ele manda, a hora ele obedece. Então, assim, a gente precisa ver o que está se construindo, inclusive, né, entre as crianças. Né? Sim. A Larissa fez 12 anos, né, e daqui a pouco aí está chegando aí um pré-adolescente já, e a adolescência te espera. Então, novos desafios. E o Alê, pai de 3 meninos, né? Como é que é esse contexto de ser pai de 3 meninos? Porque eu também sou mãe de 2 meninos, né? Então, essa responsabilidade do educar os meninos, como é que vem sendo essa experiência para você? Eu sou pai do Pablo, 20 anos, Pietro, atualmente com 16, e o Luca com 10. Então, eu diria que eu estou no meio do caminho da formação dos 2 mais velhos, e o mais novo todo dia é peia. Todo dia é um desafio novo, todo dia é uma história nova, ainda mais pelo detalhe de que o Luquinha, o mais novo, ele é autista. Ainda que seja nível de suporte 1, como eu falei no início, cada um tem sua individualidade. E as situações que o Luca nos apresenta diariamente faz com que a gente todo dia diga, eu quero ser pai. Porque ele precisa de alguém que segure a mão dele, que eu ame como eu amo, para direcionar. Eu vou pegar um pouquinho da fala do Fleury, quando falou sobre pais e filhos, e lembro de um poema do Oriente Médio, eu não lembro o nome do autor, que diz que filhos são como flechas lançadas ao infinito. Em que você mira e procura lançar aquela semente num campo verde, num campo fértil. Mas nós não sabemos onde ele vai cair. Então você vai fazer o máximo possível do que você entende que é o seu melhor para que ele cresça bem. E aí vem todos os aspectos. Aspecto social, emocional, o aspecto espiritual, o aspecto cultural. Mas se você pensar bem, é apenas o seu máximo. E você não sabe o que é isso em uma visão geral. Eu faço terapias com uma psicóloga há 1 ano e 3 meses, doutora Denise Salvador, maravilhosa. E eu sempre usei um termo nos meus escritos que diga, adote um psicólogo para chamar de seu. Eu acho que o problema do mundo não é as pessoas que fazem terapia, são as que não fazem. São as que não se olham, são as que não se percebem no mundo.
E eu decidi procurar uma psicóloga porque o mais velho, o Pablo, fez 19 anos. Quando fez 19, eu tenho um relacionamento anterior do qual sou divorciado. E Sheila, minha amada esposa, já está há 5 anos comigo. Então, quando o mais velho disse, pai, eu acho que agora com 19 anos não tem sentido eu ficar passando os finais de semana alternados com o senhor. O mais novo de 15 anos disse, também, pai, não é produtivo para mim. Aquele termo, não é produtivo, para mim, acabou comigo. Eu sou uma pessoa muito sensível, escrevo, leio. É uma vida difícil para quem sente demais. E eu fui bater na psicóloga para explicar o que era produtivo, entender, perceber. E demorei mais ou menos uns 6 meses para ter a consciência de que nós vamos sempre fazer o nosso melhor. Mas entenda, filhos são criados para o mundo. Eles vão ser criados conforme o molde que a gente dá para eles. Mas, a partir de certa idade, esse molde não é só nosso. E aí, aquele filme feito para os pais, que dizem que é para crianças intensamente 2, mostra tudo. A ilha do adolescente, dos amigos, do Divertidamente, é porque eu lembrei de uma amiga que assistiu no Chile e disse que lá o nome é Intensamente. Não é Divertidamente. Divertidamente é o nome para vender no Brasil. Intensamente. Se você pensar bem, é o que a gente vive no dia a dia. Os filhos vão crescendo, a ilha dos amigos fica gigantesca, é um resort. A ilha da família é diminuta. Resort. E a gente fica tentando se boiar. Fica tentando boiar, fica tentando sobreviver dentro do mundo dele. E eu sempre digo aos amigos, eu disse, o quão você é interessante dentro da vida do seu filho. Você consegue ser interessante como os amigos? Não vai disputar espaço. Fique no seu. Não adianta. Então, se me perguntar como é ser pai de 3 meninos, com idades diferentes como eles são, é um privilégio, é uma sorte, mas é um desafio imenso diário. Porque você tem que todo dia se desconstruir para entender que mundo novo é esse que foi colocado para nós com a chegada das tecnologias e que a gente tem que mostrar para eles que é importante ser feliz, mas tem que saber dosar de tudo um pouco, tem que ter equilíbrio. Eu ainda estou aprendendo. E é interessante porque cada um, né? O Pablo, né? Assim, o Luquinha, né? Que você Luquinha, o mais novo. Então, cada um, e o segundo é o Pietro, né? Então, cada um te ensina a ser pai de uma maneira única, né? A Larissa, né? Te ensina a ser pai dela, né? Então, às vezes, a relação, ela é muito específica. Então, vamos dizer, o que serve para um, né? Como se constrói, ela é diferente, né? Então, às vezes, você quer colocar na mesma forma e não é por aí, né? E aí, vocês, na fala de vocês, me veio a diferença que vocês trouxeram entre a questão da conjugalidade e da parentalidade, né? Então, assim, mesmo... como é que se diz? Mesmo acabando um relacionamento de um casal, mas a parentalidade, ela é para a vida, né? Então, os homens precisam perceber isso para essa paternidade responsável, né? Que, assim, ela é necessária continuar, né? Independente de uma relação conjugal que precisou se extinguir, né? E aí também as mulheres precisam perceber isso, né? Porque, infelizmente, na lida da advocacia, muitas vezes eu percebo que muitas mulheres afastam os filhos dos pais, né? Muitas vezes os pais se afastam também dos filhos, justamente porque, às vezes, eu não quero comprar essa briga. Ou então, assim, quando eu estou olhando para eles, eu acabo vendo o meu ex ou a minha ex. Então, é muito importante, a gente já vem conversando sobre isso, né? Que esse fortalecimento todo nosso enquanto sociedade vai passar, já está passando essa necessidade da gente desvincular os sentimentos, desvincular as emoções, tratar a conjugalidade, lá o que é ser homem, ser mulher, o casamento dentro de um formato e lembrar que os filhos, como o Alexandre disse, é uma flecha lançada, mas fomos nós que lançamos essa flecha, né? E isso é importante porque somos nós que direcionamos. Com o passar do tempo, do vento, essa flecha ela vai alcançando outros voos, mas a flecha é nossa, né? E aí o Fleury vem de um casamento, né?
o Alê de 2 casamentos, e como é que é isso, assim, principalmente para você, Alexandre, que tem essa experiência, né, de 2 relações? A vida simplesmente ela é a maior protagonista de tudo que existe. Na verdade, não somos nós que achamos que comandamos algo. Então a vida vem e chega, e em virtude dessa nossa necessidade de usar a ficha da felicidade nessa vida, eu acho que todo mundo deveria pensar nisso. Não tem motivação alguma você ficar dentro de um relacionamento em que você não é feliz. Eu acho que você deve lutar por ele, até aquele momento se diga, não dá. Eu me percebo como pessoa e eu preciso seguir. E ter a responsabilidade de que vão ficar várias cicatrizes deste fim e vários frutos que precisam continuar sendo cuidados, ainda que a árvore seja partida, aqueles frutos, os filhos, você precisa continuar sendo pai. Então, quando eu passei pelo divórcio, eu passei um tempo para conseguir ajustar a cabeça bem. Depois desse tempo é que eu não queria realmente ser sozinho. Então, eu sempre digo que homem bom, menino bom, ele não vai para a pista, ele fica no acostamento. Então, esse negócio de ir para a pista, que meus amigos insistiam, Alexandre, vai lá, vai curtir, vai para a festa. Eu disse, não sou eu, não adianta. E tem até uma história engraçada nisso, que 2 grandes amigos, eles tinham o costume de mandar os perfis, as páginas das amigas. Olha, essa é interessante, olha, essa é legal, olha como essa é bonita. Eu digo, pessoal, eu não vou pro Tinder. Eu não vou sair procurando como vocês acham que eu vou procurar. Eu estou procurando algo diferente. O que é que tu quer, Alexandre? Eu disse, eu quero alguém que tem os olhos cheios de vida. Um deles olhou para mim e disse assim, tu é baitola. Naquele dia eu olhei e eu disse assim, sabe, eu sempre tive a visão masculina de que eu, sendo heterossexual, seria uma ofensa. Hoje eu diria que talvez as pessoas que eu respeito muito no meu convívio são grandes baitolas, grandes viados, grandes gays, sejam homens ou mulheres. E hoje, quando a turma diz algo assim, eu digo que elogio. Ele elogiou minha sensibilidade, ele elogiou minha forma de ver o mundo, ele elogiou os desafios diários que eu tenho que enfrentar. E eu mostrei para eles como era uma pessoa cheia de vida, porque a Melissa conhece a Sheila. Sheila, eu tive a sorte, e cabe a Deus isso, né? Ele escolheu ela para mim e eu para ela. O problema dela, não é meu. Se eu não sou da mesma beleza do padrão dela. E Sheila é muito bonita, é uma mulher muito em forma, muito bem feita. Mas foi uma coincidência. Porque o que me encantava na Sheila era a sua energia. Era a sua forma de ver a vida. Era acordar sorrindo, era acordar dando bom dia, pulando, saltitando. E quando o tempo está meio ruim, ela dá aquela virada e diz assim, ok, mas sorrir é decisão minha, então eu decido sorrir. Então ela tinha uma energia, como ainda tem, nós temos 5 anos, que quem nos conhece diz, vocês têm 30, vocês têm 40. Então é um desafio para quem saiu de um relacionamento a entrar em outro? É um desafio enorme. Mas o primeiro desafio é você se encontrar e perceber o que você quer para a sua vida. Uma amiga, depois que conheceu a Sheila, disse assim, Alê, eu me divorciei, como é que com 6 meses tu conheceu uma pessoa tão legal quanto a Sheila? Aí eu disse, como é que você se olha no espelho de manhã cedo? Eu não entendi, se você sorri, você dá bom dia para si mesmo. Era uma pessoa que chegava sempre triste na academia. Eu digo, enquanto você não se admirar, você não vai abrir espaço para as outras pessoas lhe admirarem. E o que eu coloquei na minha cabeça foi que a ficha da felicidade, essa frase não é minha, é de uma amiga, grande amiga, Carla Holanda, que também é advogada. Ela diz assim, Alexandre, a ficha da felicidade tem que ser usada nessa vida. Ainda que eu acredite em outras. Então, com essa visão de ser feliz, eu consegui passar por tudo isso. E aí passei pelo primeiro relacionamento, pelo fim do ciclo. Conheci Sheila maravilhosa. E todo dia eu enfrento os desafios de ser pai, de ser esposo. Tanto é que na minha descrição da página, lá tem dizendo esposo, pai, amigo. Acho que em quarto tem advogado. Nem lembro se eu coloquei escritor. Mas, gente, a gente tentar ser gente. Porque isso é o que é importante. E aí independe de gênero. É por isso que eu acho que a visão tem que ser tão imparcial dessa forma. É por isso que eu acho que é tão difícil
formar filhos hoje em dia. Porque parte deles vem engessada com a formação que nós tivemos no passado. E não posso nem dizer que é 100% culpa deles, mas a escolha de continuar com essa formação é. Então, a hora de quebrar paradigmas, a hora de tentar mostrar um mundo diferente, sempre vai ser agora. E vai ser batendo com força. Quando o pessoal fala que as mulheres e o feminismo fala muito alto, eu digo, se fala baixo, ninguém escuta. Ninguém escuta. Então, o homem que consegue sair dessa bolha, eu digo, volte. Volte porque você tem amigos que precisam sair dessa bolha. Então, vá pegar um por um. Vá buscar seu primo, vá buscar seu pai, vá buscar seu sobrinho. Vá buscar suas amigas que são machistas. E vamos mostrar um mundo mais igual, com mais paridade. No consultório eu tenho recebido cada vez mais homens também. Os homens, assim, muito angustiados. E aí, de certa forma, né, se envolvem, né, com drogas ilícitas. Então, assim, vão por caminhos, mas chega uma hora que alguns, assim, precisam fazer alguma coisa para a minha saúde mental. Porque se desorganiza, né? Então, que bom que os homens estão procurando ajuda. É interessante porque alguns dizem, olha, eu procurei um psicólogo, mas eu não sei se você vai saber cuidar de mim, não. Eu disse, eu cuidar? Eu tenho que estar cuidando? Né? Então, assim, aí ele não se sentiu cuidado pelo colega e aí vem atrás de uma mulher para ser cuidado. E aí eu já coloco, olha, mas um psicólogo pode sim cuidar de você, né? E eu estou aqui também, né? Ele já procura nessa transferência de trabalho dessa forma, né? Então, é muito interessante, porque bom que os homens, né, assim, eu vejo, inclusive, atendo garotos de 20 e poucos anos, assim, não sabe mais como chegar na menina, né? Então, assim, tudo... Eu tenho medo de ser processado, né? Então, assim, e aí eu queria saber de vocês, né? Se vocês já vivenciaram, já presenciaram, identificaram situações de violência de gênero contra a mulher, inclusive nas conversas de WhatsApp. Tem aqueles grupos que só são dos homens, né? Entre os homens. Se vocês conseguem, né, identificar, né? Porque, às vezes, não é falado, né? E aí, é um pacto de silêncio, né? E que, às vezes, as mães fazem esse pacto de silêncio. Tipo assim, meu filho pode, minha filha não pode, né? E, às vezes, os homens, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, faz de conta aqui, né? Então... Como é que vocês percebem isso? Né? Que às vezes você não tem coragem, o colega não tem coragem. Isso a gente falou, né? Você é baitola, mas às vezes diz lá no WhatsApp, né? Então, o que é que vocês presenciaram, vivenciaram e assim, como é que foi? Eu acho que todos nós temos vários grupos de WhatsApp, né? Hoje, eu procuro selecionar muito bem as pessoas que são próximas de mim, as pessoas com quem eu participo nos grupos. E não só por uma visão de mundo diferenciada, mas por saber que é crime, né? Se eu estou dentro de um grupo onde se praticam crimes, crimes de ódio, crimes de discriminação, crimes de transfobia, eu sou um coautor daquele crime. Então, se eu estou em um grupo, pode ter certeza, naquele grupo não vai ter mais isso. Pode acontecer uma vez, 2 vezes, e nessa vez que acontecer, vai ter uma repreensão minha. Então, eu sou o chato dos grupos. Até o momento que eu não sou mais do grupo. E aquele grupo vai continuar, obviamente, eu não vou ser mais o chato. Mas eu já tive grupos que pessoas que eram mais próximas se afastaram por piadas machistas. No Dia da Mulher, de colocar, tipo, isso é bem conhecido, uma foto do Pablo Vittar, da Pablo Vittar. E achar isso natural, brincadeira. E aí eu digo, nesse grupo não. E aí, como nós estamos no podcast, eu acho que pode falar tudo, aí o pau canta. Porque não tem perigo de eu ficar silente. E os amigos mais próximos já sabem, o Alexandre vai vir com tudo. E eu vou com tudo. Aí você virou o amigo palestrinha. Eu sou o palestrinha, eu sou o chatinho, eu sou o defensor das minorias, eu sou o que gosta de lacrar, né? Então, assim, eu tenho vários apelidos entre os mais próximos por conta disso. E, a bem da verdade, eu tenho muito orgulho deles. Porque quem faz esse tipo de luta, luta sozinho. Vez ou outra eu vou encontrar alguém que tem essa sensibilidade e vou dizer, esse aqui eu não solto a mão. Posso dizer o nome de um, fiquei amigo do meu tatuador. Fiz 10 sessões de tatuagem neste ano.
Reno de Góes, ele vai ouvir com certeza ele vai ouvir esse podcast. E arquiteto, tatuador, de uma sensibilidade absurda. Então eu digo, quando você conhece alguém que pensa parecido com você, segure na mão dele e diga assim, vamos tomar uma, né? Vamos sair, vamos bater um papo, venha conhecer meus amigos. Porque não vai ser só eu naquele grupo tentando mudar a mentalidade do mundo. Eu terei eu e mais outra pessoa. Então eu sempre digo a todos, se você está no grupo do WhatsApp com comentários que sejam maldosos, com violência de gênero clara, explícita, como ocorre, você pede para que corrijam. Você insiste, você briga, você fala com o administrador. Se não tiver jeito, faça sua palestrinha e abandone o grupo. Porque não tem sentido você ficar com pessoas que não pensam como você. E aí, obviamente, aqueles seus amigos que ficaram dentro do grupo, não os abandone. Vá lá e tente resgatar um por um desta bolha. Porque se nós não fizermos isso, as mulheres sozinhas vão ter uma luta muito mais difícil. Eu não vou dizer que não vão conseguir, vão. Porque o que as mulheres lutam, o que elas querem, elas vão lá e conseguem. Mas é muito mais difícil sozinha do que com os próprios homens percebendo suas falhas e dizendo, eu preciso reaprender a viver. Eu preciso reaprender a olhar o mundo. Só complementando a fala do Alexandre, eu acho que porque eu venho de uma formação onde a maioria das pessoas que fazem aquela formação são sexo feminino, eu tive que aprender a lidar com o dia a dia de grandes mulheres próximas a mim muito cedo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma amiga de faculdade, amiga pessoal, que eu sou fãzaço dela. Ela conseguiu fazer doutorado e medicina junto, ao mesmo tempo. Então, quando você encontra alguém que tem uma característica como essa, você precisa admirar. E todo o processo que você vivencia para situações desse tipo, de cuidar do outro, de zelar pelo outro, de enaltecer o outro, passa pela admiração, passa pelo respeito, passa pelo cuidado, passa pelo zelo. Eu queria só citar um exemplo de que, às vezes, esse cuidado ele acontece nas pequenas coisas. A Janara me conhece já há mais tempo, eu tenho 2 pós-doutorados hoje. Mas um determinado dia da minha vida, eu era um garoto ali de 10 anos de idade, e eu estava viajando com os meus irmãos. Isso não é um grupo de WhatsApp, mas é uma confluência de ideias também. E eu tinha tirado, acho que uma nota 4, 5, pela primeira vez na minha vida, numa prova em matemática. E naquele momento os meus irmãos me repreenderam. Poxa, você não vai ser ninguém, você não vai conseguir ser nada na sua vida. Em tom de brincadeira, mas, enfim, para aquele momento, para mim, foi forte. Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais velha, a diferença é de 5, 10 anos. E é aí que entra a sabedoria de uma mulher. Quando a minha mãe olhou para aquilo ali, ela ressignificou na minha cabeça. E quando ela colocou, ela disse assim, meu filho, que lindo. É legal quando a gente pega momentos de ressignificar. Como que o Alexandre colocou, como que os nossos pais fizeram e como nós precisamos fazer isso muitas vezes no nosso dia a dia. Não barrar um caminho, porque você jamais vai conseguir barrar a água que corre de um rio. O que você vai fazer é redirecionar. E o nosso papel como pai, como participante de um grupo de WhatsApp, como alguém que vivencia como um membro da sociedade, é ressignificar o curso da água, né? Redirecionar o curso da água, para que nós possamos ter um curso eficiente, para que nós possamos ter um caminho eficiente nas nossas escolhas. E isso vale para tudo. Isso vale para o profissional, isso vale para o relacional, isso vale para todos os elementos que nós temos na nossa vida. E faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa construção. A tua fala, Flori, me lembrou uma experiência com os meus filhos, né? Assim, em relação à questão das profissões, né, que você está trazendo. Tem profissões que são estigmatizadas como, né, de homens e de mulheres. Sim. E, por exemplo, tecnologia. E a gente aqui da Unifor tem o Unifor Hub, que é um parque Sim. tecnológico, e tem as maratonas. E o último hackathon eu participei, né? Porque eu já estou na pesquisa há um tempo, trabalhando com essa temática de violência
doméstica e familiar contra a mulher, e eu disse, eu vou chegar perto do pessoal da tecnologia que vai sair esse aplicativo para ajudar as mulheres, né? Então, assim, o governo do estado do Ceará, junto com a Secretaria das Mulheres, e aí a vice-governadora Jade Romero estava aqui, né? E, assim, eu vi o quanto as mulheres dessa área, né? Inclusive, tem uma colega aqui, professora, que ela e o marido, né? Assim, ele sempre ganhava as bolsas e ela não, né? Então, aquela história, não, vocês não sabem mexer com tecnologia, vocês não sabem aprender matemática, né? E aí saíram, inclusive o nosso vice-reitor falou, né? Que bom que tem também homens inscritos junto com as mulheres sabem as necessidades delas, mas são homens e mulheres juntos e vai ajudar as mulheres cearenses e vai estar saindo no portal das mulheres. A gente está tendo várias reuniões, né, no gabinete da vice-governadora para poder as 3 melhores equipes. E é o legal porque, assim, no hackathon, misturam as idades, são profissões diferentes, e eu estava numa equipe que tinham universitárias, programadoras, design, né, digital. Então, assim, eu disse, olha, eu tenho uma ideia, isso aqui pode ser? Pode, isso aqui pode. Então, assim, que os universitários, os professores participem, né? A gente vai ter uma feira do conhecimento agora aqui no Centro de Eventos, né? Está começando hoje, até sábado. Então, tem vários empreendedores, a Unifor Hub vai estar lá também, com outras parcerias. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que essa questão de que a mulher não sabe ser uma programadora ou não sabe, né? E aí eu já escutava isso da minha filha. Ela dizia, não consigo aprender matemática, não sei aprender matemática. E o meu filho, não, coisa de lei? Não, mãe, isso é coisa de mulher. Aí eu, né? Então, essas questões de gênero, eu já estou lá o tempo todo ligada. E hoje em dia, o Matheus, adora português e matemática e a Arielle adora português e matemática. Ela se dá muito melhor em matemática. E os dois estão nessa era de jogos lúdicos, criar jogos, aplicativos, né? Um incentiva o outro. Eles me falaram, eu quero ir para a Feira do Conhecimento, no Centro de Eventos. Então, isso tem a ver com a educação e com as relações de gênero, né? E dela se permitir, realmente o Matheus ele tem uma facilidade com a matemática. Eu dizia, olha, mas o fato do seu irmão ter uma facilidade não quer dizer que você não vai aprender. E ela ficava não se permitindo. Ela, não consigo aprender, o meu irmão já respondeu. Ele tem um pensamento abstrato muito rápido, menor do que ela, mas ele, sim, mas e você? E aí, hoje ela está se permitindo. Então, isso é importante, o que a sua mãe identificou, né? De você conseguir, né, desenvolver uma resiliência e ressignificar isso. A gente tem que ter essa atenção, né? Também nos pequenos, né? É verdade. E, assim, eu achei muito interessante a fala de vocês, porque muito da questão do ressignificar, né? Das mudanças que são necessárias para que a gente altere um curso de um rio que há muito tempo vem acompanhando nós mulheres, né? E aí eu queria trazer um dado que a gente estava conversando sobre isso ontem, que a cada 6 horas uma mulher morre no Brasil vítima de feminicídio. E é muito difícil tratar desse assunto porque você é pai de uma mulher, você é pai de 3 homens, eu sou mãe de 2 meninos, né? 2 homens. Você tem uma menina, tem um menino. E se nós pararmos para pensar, essas 6 mulheres, né? A cada 6 horas uma mulher morre no Brasil vítima de feminicídio, significa que um homem matou essa mulher. E o que vocês pensam, né? O que pode ser feito? O que vocês já estão fazendo para que a gente passe agora por uma educação para a sobrevivência de mulheres? Né? Então, qual é o nosso papel no educar as mulheres para isso, no educar os homens para essa realidade que se tem hoje, mas pensando, né, na mudança que já é necessária para agora e para quando eles e elas estiverem muito mais nesse contato da violência. Porque até quando eles são pequenos, né, a gente pensa que tem um controle, mas depois que a flecha é lançada, tchau, acabou o controle. Então, assim, como na paternidade de vocês, se vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Como é que vocês lidam com isso? Pode ser pelo Alexandre? Começar? Posso começar essa? Pode. Primeira coisa que eu acredito que a gente precisa fazer é fortalecer emocionalmente os filhos. Tá? Para que ela consiga identificar até onde é o limite seguro, tranquilo para ela e o que não é mais limite,
saber identificar com clareza o que é alguém invadir o seu espaço deliberadamente e o que é alguém chegar até você com permissão de espaço. São duas coisas completamente diferentes. E com a minha filha, o que eu tenho orientado, ensinado, é tentar identificar esses limites, saber os caminhos e estar sempre, sempre aberto a ouvi-la. Acho que esse é o principal ponto. Quando você gera uma barreira e dificulta o acesso à comunicação, à confiança da filha em relação ao pai, ela não se sente segura para falar, para que a gente possa tomar atitudes complementares e apoiá-la, né? Mas ela precisa ter segurança de tudo que ela está vivendo, de tudo que ela está sentindo, passando. E se em algum momento ela perceber que a linha foi cruzada, ela precisa saber que o pai dela está do lado. Aí que a gente vai resolver. A gente vai encontrar uma solução para resolver. Feminicídio é um dado preocupante. Sempre foi. E a gente precisa identificar como é que começa esse processo. Porque talvez ele não comece, e vocês que são do direito podem me falar isso melhor do que eu, mas talvez eles não comecem direto pelo feminicídio, talvez eles comecem por pequenas agressões, por pequenos atos de violência, por pequenos cruzamentos de linha e pequenas invasões de espaço, até você chegar no estopim. Então, se eu evito cruzar a linha do início, eu talvez evite muita coisa para frente. E isso precisa ser feito na infância, isso precisa ser feito na adolescência, para que ela entenda o seu espaço, para que ela saiba se defender, para que ela entenda os processos e saiba que tem caminhos. Acho que o principal desafio hoje, para todo mundo, meninos, meninas, enfim, todo mundo, é saber que a vida tem caminhos, que você tem possibilidades de resolução de problemas. Quando você não sabe, chega ao ponto do desespero, chega ao ponto de cruzar linhas maiores, às vezes são caminhos que não têm volta. Seja pelo outro, seja por si próprio. E você precisa entender que a vida tem caminhos. E talvez essa seja a maior condição, o maior desafio que a gente vive hoje na humanidade. Porque quando você olha para alguém que só consegue enxergar, e eu lembro meu pai falando claramente que o porco só consegue comer a maçã podre porque ele só consegue olhar para o mesmo lado. Ele não consegue virar a cabeça e pegar uma maçã em cima. E às vezes nós somos o porco que come a maçã podre, porque não olha para cima, porque não olha além daquilo que está na nossa frente. E a gente precisa aprender a enxergar isso, precisa ensinar os nossos filhos a enxergarem isso e pensar fora da caixa. O que é que essa atitude me leva? O que é que essa outra atitude me leva? O que é que vai acontecer? Como isso daqui está interligado? E o que é que eu posso fazer para ou desconstruir essa conexão agora e encontrar uma forma dessa água não correr para esse caminho e ressignificar as minhas atitudes. Dar apoio, estar do lado e fazer as coisas acontecerem. Estou quase me levantando e abraçando. Não, eu me segurei para não bater palma aqui. E para a sua resposta, Alexandre, deixa eu só lembrar uma outra estatística que é preocupante, que é em relação à violência sexual. Então, assim, o feminicídio é só pelo fato dela ser mulher. Então, pode ser a mãe, pode ser a irmã, a tia, não necessariamente a companheira, né? Lembrando aqui para os nossos ouvintes, né? E o Fórum de Segurança Pública Brasileiro divulgou esse ano, no 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os dados em relação ao ano passado, 2023. Que lá a Melissa falou que a cada 6 horas, né, uma mulher morre no Brasil. E a cada 6 minutos, uma mulher sofre violência sexual. Né? E a maioria são homens, que a gente sabe que, né, ocorrem entre relacionamentos homoafetivos também. Né? Mas aqui a gente está fazendo esse recorte na perspectiva heterossexual. Então, só mais uma estatística para você incrementar na sua resposta, Alexandre. Olha, eu sou uma pessoa que escrevo sobre o amor todos os dias. Ainda que eu não poste, eu escrevo e fica no meu bloco de notas. Mas tem horas que eu começo a ouvir os outros dizendo: Alexandre, eu acho que está faltando um reset.
porque não se sabe mais o que fazer com o mundo. E, realmente, quando você fala em linhas gerais em mundo, vamos falar em Brasil, se me perguntar se eu tenho solução para o Brasil, eu não tenho. Eu não tenho como ajudar uma violência sexual que ocorre a cada 6 minutos. Agora, eu tenho como ser aquela pedra jogada num lago e criar as ondas próximas onde eu posso atingir. Fleury falou de aspectos essenciais sobre ensinar limites. Porque eu posso ensinar isso a quem? Com muita propriedade aos filhos. Nas flechas que somos responsáveis. E podemos lançar estas ideias também aos próximos. Para conseguir alcançar públicos maiores é muito mais difícil, mas se cada um de nós ensinarmos, primeiramente, amor próprio, é uma base. Então, se o seu amor próprio está sendo atingido porque alguém ultrapassou aquele limite da sua esfera pessoal, da sua individualidade, isso você vai ensinar aos filhos. Dizer, meu filho, se seu companheiro falou alto com você, que não aconteça de novo. Proporcione o diálogo. Se você falou alto com a sua namorada, com a sua esposa, com a sua amiga, já tem algo errado. Você tem que voltar. Meu pai sempre me ensinou que sempre perde uma discussão quem aumenta o tom de voz. Então, esses limites têm que ser ensinados, não somente aos filhos, mas tem que ser ensinado aos mais próximos. E vou repetir, quem sai da bolha tem a obrigação de voltar para a bolha, seja com a arma que tiver em mãos, e vir com tudo. Porque se não fizermos isto, o mundo está sendo feito de forma tal a se despedaçar. Então nós temos que aproveitar o que é possível a cada um de nós. Isso começa com os filhos, obviamente, mas isso tem que se estender naturalmente aos seus amigos homens. Isso é a palavra de um homem que se entende como um homem heterossexual, que vê todo dia brincadeiras serem repetidas que não deveriam ser brincadas mais. Piadas machistas serem disseminadas que não deveria ser feito. Com tranquilidade, como se estivessem protegidos numa redoma. Nós temos que acabar com isso. Enquanto não olharmos para o gênero feminino com o respeito que você teria se fosse sua mãe, sua irmã, o mundo não vai mudar. Enquanto você achar que porque a pessoa casou com você, você quer sexo e tem direito a sexo, não funciona dessa forma. Ela também quer. Por que ela às vezes... O prazer é mútuo. Se aquela vez ela não está querendo, não é não. Independente da situação. Então, por vezes, e eu lembro, eu escrevi um texto como esse, teve um absurdo de respostas, de mensagens que eu disse, nem sempre o homem quer sexo. Obviamente que todo homem que leu aquilo, ou a grande maioria, me criticou. Mas não. A gente sabe da nossa responsabilidade social, do que é o peso que joga nas nossas costas de ter que dar certo. De ter que ser o provedor, de ter que ser eficiente, de ter que ser o melhor pai, o melhor esposo. E quando se fala isso, você diz, não, mas é uma máquina e homem sempre vai querer sexo. Não. Às vezes a gente quer colo somente. Às vezes a gente quer assistir um filme. Às vezes a gente quer ter alguém para dizer assim, olha, hoje foi difícil. Vamos só ficar aqui pertinho em silêncio um do outro. Aquela escuta necessária do mundo girando ao redor, da rua, do vento, de o que quer que seja. Mas enquanto não trabalharmos nossos filhos inicialmente para essa nova perspectiva de gênero, para essas estatísticas que são gritantes, que são alarmantes, e sair mostrando amigo por amigo, visão por visão, o mundo não muda. Eu acho que é a responsabilidade nossa ser um agente divulgador do que pode ser feito para mudar o mundo, ainda que seja o mundo próximo a nós mesmos. A gente tem que pensar, né? Por que matamos nossas mulheres? Sejam mães, companheiras, né? E matamos com desrespeito, achando que é superior, né? E aí eu queria trazer uma fala de uma paciente que ela participa da nossa pesquisa. A gente tem um termo de consentimento, né? Então, eu faço alguns capítulos de livro, artigos sobre relacionando os adoecimentos em homens e mulheres
relacionados a essa questão da violência de gênero, tá? E eu me lembro, no caso é uma mulher que ela, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É uma mulher que ela sempre quis casar, que ela foi atendida aqui pela nossa pesquisa, né? Ela sempre quis casar, teve 2 filhos, e então ela estava muito feliz quando ela conseguiu formar a família e casou com um homem que ela era apaixonada e queria, ele também muito apaixonado. Mas depois do 2º filho, algumas coisas foram mudando, né, na relação, e o marido chega para ela e diz: você está frouxa, você já teve 2 filhos, eu vou sair de casa e vou viver com outra novinha. E ela, na realidade, ela teve que passar fome, né? E depois de muitos anos, uns 20 anos, ele passa a ter um câncer de pulmão. E ele tinha um contato com os filhos. Ela diz assim, inclusive, eu nunca falei mal dele para os meus filhos. Então, assim, né, ela se sentia livre, né? Assim, porque não queria a infelicidade dele, deixou ele viver a vida dele. Mas ele a solicitava para ela cuidar dele no final da vida dele. E aí ela disse, não, hoje eu consegui meu trabalho, eu tenho minha vida, eu não sou mais casada com ele, né? Eu fui abandonada, eu sofri muito. Os meus filhos podem fazer, nunca proibi meus filhos de te ver. Meus filhos vão dar assistência. Eu não estou mais nesse lugar, não sou mais sua esposa, há muitos anos. Eu fiquei frouxa depois de ter 2 filhos seus. Né? Então, assim, é muito forte, né? E aí eu queria ouvir de homens, né? Assim, porque, às vezes, quando a mulher passa a ser mãe e de filhos dele, né? Assim, é como se não conseguisse, né? A mãe, a mulher, né? As fantasias sexuais fossem dissociadas da mesma pessoa, né? E aí eu queria ouvir de vocês sobre essa fala, né? Porque ela chegou a ter fibromialgia, ela, né, teve vários adoecimentos e aí, no final da vida, ela fez essa opção e foi vista pela família dele como ela fez errado. A ingrata, né? A ingrata, né? Só que ela foi abandonada com 2 filhos pequenos. E ele não participou, ele não foi pai. Ele só foi atrás dela e dos filhos quando estava doente e já em cuidados paliativos. É triste, porque você percebe numa situação dessa a doença social do mundo. Ela foi abandonada, ela foi ofendida, exercendo seu papel de mãe. E agora ele exige algo que não pertence a ele, não pertence mais ao mundo dele. Pior, com apoio familiar. Pior ainda, ela se sente, de certa forma, constrangida, porque se fosse algo que não a atingisse, não chegaria o relato a você. Ou seja, isso a machuca. Isso causa uma nova cicatriz num terreno cheio de cicatrizes. O Fleury, ele foi muito sábio ao dizer que você tem que trabalhar a formação de seus filhos e de suas filhas para fazer como o pai da esposa do Fleury fez. Cresça, evolua, se forme para você ser uma pessoa que não dependa de qualquer outra pessoa. Quando eu coloco na minha biografia esposo, pai, amigo, filho, gente, por último, advogado, escritor, é porque durante esses 5 anos eu fui mudando muito da minha percepção. E uma delas, que eu acho que é o que falta a essas pessoas que têm esse tipo de problema, é de que filhos estão com você, mas você cria para o mundo. Amigos estão com você por uma situação de confluência de ideias, de interesses. Família, eu conversei inclusive com a Melissa por mensagem. Para mim, família a mais importante é a afetiva, é aquela que ama e lhe respeita como pessoa, não é a de sangue. Nem sempre a de sangue é família. Mas a pessoa que vai acompanhar você até o fim dos seus dias, estatisticamente falando, já que estamos falando em dados, é sua esposa ou é seu esposo. É impossível você não ser sábio o suficiente
para tratar esta relação como a relação mais importante do seu dia a dia. Não estou dizendo que você não deve dar atenção à filha, de forma alguma. Né? Você até pensa 2 vezes, vem um carro ali, tem que salvar a esposa ou o filho. Salvo quem? Do atropelo. Não. Né? É uma situação sem resposta. Mas você tem que valorizar a sua esposa ou seu esposo de forma tal. Por quê? Porque estatisticamente é quem vai conviver com você até o fim dos dias. E vai conviver no futuro, pode ter certeza, sem o mesmo sexo que você conheceu do primeiro dia. Ou a quantidade de relações vai mudar, ou a qualidade vai mudar, ou sequer vai existir. O sexo que eles vão ter talvez seja o café da manhã compartilhado todos os dias. E feliz o casal que consegue extrair momentos de felicidade em situações assim. Então, quando eu vejo um relato como esse, eu tenho uma página com quase 110 mil seguidores em direito de família. Eu recebo perguntas de todo o Brasil. E tem dias que eu não comento com a Sheila, mas eu vou dormir triste com o que eu li. É milhares de mulheres abandonadas e com 2 filhos dizendo: doutor, o que é que eu faço? Minha mãe não me quer de volta. Meu pai não me aceita. Eu disse a ele é traficante, doutor. Quem é que processa um traficante cobrando pensão alimentícia? Então, infelizmente, são as escolhas. Normalmente, as escolhas feitas no início da nossa vida nem sempre são as mais acertadas. Porque a gente casa inicialmente por paixão e por amor. Quando você casa na maturidade, como eu casei com a Sheila agora, a gente analisa assim, uma infinidade de possibilidades. O amor está no meio, mas você analisa de forma racional um outro mundo. Ela casou com a pessoa que ela amava, teve a família que ela quis e sofreu um preconceito absurdo por uma questão que ele alegou que seria física, mas não é. Não é. Na verdade, ele se interessou por outra pessoa, achou que era possível e foi viver outra vida. E jogou a culpa nela. Jogou a culpa nela. Mas eu tenho um grande amigo que ele tem uma frase, eu costumo dizer essa frase brincando, e aprendam. Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Ou seja, a culpa é dele, ele achou que era conveniente colocar nela e ele saiu de mãos atadas. Então, aquela mesma frase ele vai usar para os amigos. Não, ela não se cuidou. Amigo, ela teve 2 filhos. Parto natural, não vou nem falar normal, parto natural, né? Porque aquilo não é normal. A mulher sofredor e tudo mais, não é normal. Então, assim, eu fico muito feliz por ela que conseguiu sobreviver a tudo isso. Eu aplaudo mulheres leoas, mulheres rainha como ela, que conseguiram dar a volta por cima e soube, como fez agora, dar um não a outra situação de constrangimento. Isso tem que ser ensinado. Tem que se ensinar nossos filhos, e nossas filhas principalmente, a impor limites. Aplaudo Fleury, que ensina desta forma. Aplaudo você, com certeza, ensina dessa forma. E eu tento ensinar meus 3 filhos que eles não podem nunca ultrapassar estes limites. Eles têm que enxergar o próximo como eles enxergam a si mesmos. Somos iguais. Esta é a verdade. E como essa culpa geralmente é colocada, né, sobre a mulher em algumas situações, eu lembro que, inclusive, ela trazia: não foi por falta de sexo, que eu fazia tudo que ele queria. Então, assim, ela sentia um objeto e, mesmo assim, ele não deu certo, né? E aí eu vejo também no consultório, cada vez mais as mulheres, elas chegam com essa culpa, e aí depois elas não, é uma coisa que independe de mim, é uma questão dele, né? Então, assim, não foi porque você fica, né, se culpando, se punindo, e aí depois você se fortalece psicologicamente, né, até para poder entrar em outro relacionamento de uma maneira digna, respeitosa, né? E, enfim, temos relacionamentos abertos aí para quem quiser, mas aí como é que eu decido ter, se é monogâmico, né, se é com fidelidade, ou então o que pode, o que não pode, cada um faz seus acertos, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado com o outro que eu me relaciono, né? Tem. E assim, a fala de vocês me lembrou um atendimento que eu tive no escritório, que me marcou muito, porque, assim, às vezes a gente está lidando muito com o presente.
né? E a gente não consegue ter a dimensão das várias formas de amar e quanto isso, no transcorrer do tempo, vai mudando, como você bem colocou, Alexandre. E aí eu atendi uma mulher jovem, 45 anos, que ela estava casada há 25 anos com o marido e tinha mais ou menos uns 5 anos que o marido tinha sofrido um AVC e consequências terríveis desse AVC que o deixaram, assim, de fato, incapacitado mesmo para uma vida plena. E aí ela começou a dizer que a relação dela com o marido tinha mudado, que ele passou a chamá-la de mãe e que ela passou a enxergá-lo como filho, mas que o amor estava ali. Só não era como era antes. E nós estamos falando de uma mulher jovem de 45 anos que tem sede de vida, ainda apostava na ficha da felicidade e conheceu uma pessoa. E ela ficou num dilema muito grande, porque ela, extremamente católica, não queria praticar o adultério, também não queria se divorciar, porque senão ela, dentro do contexto religioso, ela não poderia mais comungar. E aí ela buscou o escritório querendo saber o que ela faria, porque ela também ficou com medo de ingressar com o divórcio e depois, no futuro, ela ser proibida pela família do marido de cuidar do marido. E ela dizia assim para mim: doutora, eu vou cuidar dele assim até o fim, é um compromisso que eu tenho com ele, é um compromisso que eu tenho comigo, com a nossa história, com os nossos filhos. Então, olha o dilema dessa mulher, né? E o que é interessante que nós estamos falando aqui é que ela, embora quisesse a felicidade dela, também fazia parte da felicidade dela cumprir com o cuidado, porque o amor ali tinha se transformado. E aí, quando você fala dessa questão do amor, do investir em quem nós vamos envelhecer ali, essa história me marcou muito. Primeiro que aí a gente vai para a questão da responsabilidade que a mulher muitas vezes tem do cuidado, né? E que o homem, às vezes, e aí eu vou chamar a atenção dos homens que estão nos ouvindo, tem dificuldade de ser cuidado, né? Mas, ao mesmo tempo, quer ser cuidado e também tem dificuldade de cuidar, né? Por que eu digo isso? Dificuldade para procurar ajuda profissional, médica. Eu só vou quando eu estou com muita dor. Ou então, não gosto de tomar remédio. Não vou para psicólogo, não vou para psiquiatra, porque, enfim, não preciso disso. Eu dou conta sozinho. Esse dar conta sozinho é adoecedor, né? E aí, esse contexto da mudança que é necessária para aquela pergunta logo de início, né? O que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Passa exatamente por isso, por nós compreendermos que nós estamos mudando, que os amores estão mudando e que essa relação com o autocuidado também vem mudando para os homens também. Como é que vocês enxergam isso? Deixa eu fazer um complemento aqui à sua fala. Certa vez eu fui dar aula numa pós-graduação em um outro estado e durante a aula, às vezes você coloca um estímulo X lá no seu paciente e o emocional do paciente aflora. Porque todo estímulo biológico que você dá, às vezes, esse estímulo biológico, por exemplo, soltar uma musculatura, interfere na regulação do sistema nervoso. E quando isso não está em um equilíbrio bacana, às vezes aflora um pouquinho. E em uma dessas aulas que eu fui ministrar, eu estava trabalhando coluna torácica da turma lá, 30 pessoas na sala, mostrando como era a técnica para você executar, para aliviar a dor na coluna torácica. E quando eu mostrei numa determinada aluna que ela se colocou à disposição para a gente poder demonstrar a técnica, a aluna, de repente, começou a chorar. E eu disse: tá tudo bem? Ela: tá. A técnica foi forte? Ela disse: não. Machucou você? Ela disse: não. Eu disse: e o que está acontecendo? Por que você está chorando? Ela disse: porque isso, de alguma forma, fez explodir a situação que eu estou vivendo com meu marido.
Então, anote que, às vezes, aquilo que a gente traz para o corpo tem uma relação direta ou indireta, não sei, com aquilo que a gente vive, com aquilo que está na nossa mente, no nosso consciente, no nosso subconsciente. Aí cabe a vocês que entendem de Freud melhor do que eu, tá, Janara? Poderem detalhar melhor esses aspectos, né? Mas... aí eu olhei para ela e disse... Aí fui para um local mais reservado com ela, um pouquinho no cantinho da sala, para que se ela quisesse conversar, ela tivesse a oportunidade. A turma ficou um pouco mais distante, mas todo mundo se vendo ainda. E aí eu disse, eu tô aqui, você quer falar algo? Eu tô aqui para te ouvir. E aí deixei isso livre para ela, né? E ela colocou, olha, eu amo muito meu esposo. Meu esposo, ele trabalhava como vigilante. Ele sofreu um tiro durante o trabalho dele, ele ficou cego. Eu amo muito meu esposo, mas o meu esposo acha que eu vou abandonar ele, acha que eu vou deixá-lo largado, acha que eu vou deixá-lo de lado porque ele agora está cego, ele se considera um inválido, ele se considera incapaz. E ela colocou isso. E eu disse, tá, ele tem essa visão. E você? Eu jamais vou abandonar o meu esposo. Eu digo, e isso já está claro para ele? Aí ela disse, eu falo toda a vida, então fale mais uma vez. Converse, exponha. E uns 4 anos depois desse momento, por um acaso eu fiz uma postagem na rede social e aí ela veio no meu particular e disse, professor, um texto gigante, né, falando sobre os textos que recebemos. Professor, eu quero lhe agradecer pela acolhida, por aquele momento de ouvir, de tal. Essa é a foto do nosso filho. Nós continuamos a nossa relação, eu e meu esposo e tal. Nosso filho está aqui, é lindo, é um príncipe. 2 anos, 3 anos, não lembro agora. Enfim. E eu queria só colocar com essa história de que, às vezes, tudo que a gente precisa é ouvir. Uhum. Às vezes, tudo que a gente precisa é dar um direcionamento para aquela pessoa. Procura ajuda, procura um psicólogo, procura alguém que possa te ajudar com esse processo, né? E isso precisa ser efetivamente feito, porque o medo do abandono, ele não é de um gênero só. Uhum. O medo do abandono, ele é do ser humano. Nós somos seres sociáveis. Historicamente, né, quando você pensa aí do aspecto da sociologia, historicamente o ser humano foi constituído para ser um ser sociável, para ter interação social. Nós precisamos disso. Você quer ver o caos que foi na pandemia? Eu não estou falando de Covid simplesmente, eu estou falando da limitação do aspecto social, do distanciamento, da relação pai-filho que foi afetada em pais divorciados, por exemplo, que não puderam ter acesso aos seus filhos para não ter esse trânsito de uma casa para outra, ou situações de uma mãe e um filho mais velho, por exemplo. Eu fui buscar minha mãe no apartamento dela para ficar comigo 3 meses na época da pandemia, para que ela não ficasse sozinha. Minha mãe é idosa. Uhum. Então ela foi para minha casa, passou lá acho que 6 meses comigo, na verdade, na minha casa, para depois ela voltar à casa dela. Então nós somos seres sociáveis. Quando a gente para pensar, todo mundo precisa do cuidado, todo mundo precisa do acolhimento, todo mundo precisa do relacionamento, do colo que o Alexandre falou agora há pouco. Às vezes a única coisa que você quer é chegar em casa e que a pessoa olhe para você e diz, vem cá, bota a cabeça na minha perna, respira, eu estou aqui do teu lado. Isso é o homem, isso é a mulher, isso é o pai, a mãe, o filho, seja lá quem for. É o acolhimento, é entender o acolhimento e transbordar o acolhimento para o outro, através não somente de fala. Eu atendi uma paciente esses dias agora que olhou para mim e disse o seguinte, eu tive essa lesão, e as pessoas olharam para mim e disseram assim, eu já sabia. Eu digo, legal, pois me diz os números da Mega Sena, já que tu está adivinhando as coisas, né? Então, assim, às vezes as pessoas querem colocar situações que eu costumo brincar e chamar de situações âncora. Vocês conhecem a situação âncora? Aquela que só puxa para baixo? E isso é comum. Uhum.
São as situações âncora que vão te deixando preso lá embaixo, onde não é para você estar. E muitas vezes a gente enxerga isso no paciente que chega no consultório. O paciente que chega no consultório com uma dor na coluna, com uma dor A, B, C, que na verdade é a forma que o corpo dela encontra de pedir socorro, às vezes, pela situação que vive. A fibromialgia, por exemplo, é uma condição que tem muito a ver com o fator emocional. Então, existe um fator psicoemocional atrelado à fibromialgia muito forte. Enquanto eu não minimizo o impacto do psicoemocional, meu paciente não tem uma tranquilidade de sobrevida, de redução de crises. Então, por isso é importante a gente trazer esse olhar e conseguir, talvez, olhar além. Talvez enxergar um pouco mais do que o que está na nossa frente, abrir um pouco mais a caixinha e ter isso mais claro no nosso dia a dia. Exatamente. No consultório eu trabalho muito com doenças psicossomáticas, né? Cânceres, depressão, ansiedade, fibromialgia, relacionadas às situações de violências. E violências cada vez mais presentes nos casamentos. Né? Então, assim, inclusive, já escutei, meus 2 filhos foram... nasceram decorrente de violência sexual, né? O não foi não, né? O não foi forçado, né? E, assim, a gente fica pensando, né? A Melissa, quando trouxe esse caso dessa cliente do escritório, hoje mesmo, até mesmo a Igreja Católica, né? Já está analisando as situações de violência doméstica para solicitação de nulidade matrimonial, com muito rigor, né? Com muito cuidado. Mas isso já é possível, né, pela própria Igreja Católica, já que a Melissa trouxe essa situação. E a gente percebe que as mulheres estão convocando também os homens, as mulheres estão se reconfigurando, né, e convocando esses homens também a se reconfigurarem, porque querem estar também, né, juntas com eles, querem um pai, né, quanto mais, eu escutei de uma paciente, ela dizia assim, quanto mais pai o meu filho tiver, mais mulher o meu marido vai ter. Quanto mais ele for presente, porque ela estava sobrecarregada nos cuidados. Né? Então, quanto mais pai o meu filho tiver, mais eu vou estar disponível para ser mulher nesse colo, né? Na relação sexual, né? Do meu companheiro. Então, são questões, né? Que também me levou a refletir esse caso, né? Que eu trouxe da mulher, né, que foi dita como mulher frouxa, né, depois que foi mãe. E aí eu lembrei, Alexandre, também eu percebo cada vez mais homens que quando vão para um outro relacionamento, uma segunda união, às vezes, vou trocar pela mais nova, né? Tinha isso. E hoje em dia eu vejo um movimento dos homens, assim, escolhendo pessoas com filhos, maduras. Não, já passei, né? Uma mais nova, vou ser pai de novo, eu não quero, né? Eu já quero os meus filhos grandes. Cada um faz suas escolhas, é fato, né? Mas esse movimento, né? A gente tinha um lugar da mulher divorciada antigamente, a mulher não conseguia se divorciar, né? O direito não permitia há um tempo, né? Então, foram muitas mudanças nas nossas leis, né? A mulher só restava suportar, sofrer, adoecer, né? Então, a gente percebe esse movimento, né? E aí eu gostaria, né, assim, de que o Alexandre pudesse escolher um poema para ler aqui para a gente, já que ele disse que todos os dias ele escreve sobre o amor, porque a gente acredita, a gente está aqui porque a gente aposta no amor, nas relações, em benefício da nossa sociedade, dos nossos filhos. Né? E aí, quando a Melissa falou da questão do rio, eu acredito que é focando a geração dos nossos filhos, né? A educação, né? Assim, o respeito. Lá em casa, assim, a irmã, respeite seu irmão. Aqui não tem esse negócio, não, né? Então, assim, respeite seu irmão, respeite sua irmã. Então, as crianças, os adolescentes. Identificar os tipos de violências no namoro, né? Nas adolescências. Então, assim, essa geração que, né? Eles nos ensinam, né? Eles nos ensinam a ser pai, a gente vai envelhecer nas mãos deles, né? Relacionando com eles. E aí, por apostar nesse amor, eu queria que o Alexandre pudesse escolher aí um poema para dividir conosco, com os nossos ouvintes, para inspirar, inclusive, homens, né? Não, eu quero também aproveitar para dizer que o Alexandre tem um projeto muito bacana, né? O livro Aglomerados, que foi um livro
escrito durante a pandemia, né, por 15 escritores do Brasil todo, e foi publicado, e nós tivemos a alegria de receber o Alexandre no Mulheres, Livros e Vinhos, que é um coletivo, um grupo de mulheres, né, que o primeiro momento que nós fizemos o encontro misto foi com o livro Aglomerados da Alexandre. Então, a partir de então, todo novembro, no Novembro Azul, a gente vem na esperança de que os homens também se reúnam coletivamente, né, para discutirem esses anseios, essas dores e essas delícias do que é ser homem hoje na contemporaneidade. Então, antes de você ler o texto, o poema, e recitar o poema que você escolheu, fala um pouquinho, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Fleury falou a respeito de que nós somos seres sociais, né? E que na pandemia foi um jeito de se conectar, que vocês conseguiram muito bem. Eu tive uma bênção com a pandemia, porque no dia 19 de março anunciou-se o fechamento do mundo, né, no Brasil. No dia 20 de março eu lembrei da Sheila, era minha namorada na época. O Luca, isso 2020, tinha 5 aninhos de idade. E uma babá, que ela, com sacrifício imenso, conseguia tirar dos personagens para pagar uma babá. Então morava ela, o Luke, uma babá, numa casa na Maraponga. Isso eu moro próximo às 6 Bocas. Minha casa é bastante espaçosa, a casa dela era menor um pouco. Quando foi no dia 20 de março, eu disse, não tem perigo no mundo de eu deixar a mulher que eu amo com o filho dela que eu estou aprendendo a amar. Até porque eu penso que amor é decisão, você tem que decidir amar. Passar uma pandemia presa dentro de casa enquanto eu estou aqui. Na mesma hora eu disse, vamos fechar tudo, vamos se mudar para cá. Ela disse, é doido? E se não der certo? Né? Vocês tinham quanto tempo juntos? A gente tinha 1 ano juntos. E se a gente não der certo? Eu disse, se não der certo, pode ter certeza que tudo que estiver na sua casa e você vender, a gente monta tudo de novo em um novo lar. E eu deixo você bem. Mas eu não vou deixar você nessa pandemia sozinha. Então eu casei no dia 20 de março, quando eu fui buscar as coisas dela, com ela, no meio da pandemia. Antes que trancasse os carros, né? Muitos casamentos se acabaram na pandemia, mas o seu deu... Muitos se acabaram Aconteceu. porque eles unidos não se viam juntos. Nós não. Nós nos demos maravilhosamente bem juntos. Então tivemos que nos reconstruir numa época em que o mundo estava em caos. E nessa época, eu escrevo desde 2016. Eu conversei com alguns amigos e disse, pessoal, acho que está na hora da gente falar um pouco de forma poética sobre isso. E criei o projeto Aglomerados. Eu fui o organizador, fui o revisor dos textos, fui quem selecionou os autores. 2 amigos não puderam entrar, mas entrou outras indicações que são pessoas maravilhosas e o projeto ficou tão lindo, ficou tão bem feito. O nome Aglomerados é a ideia da Lua, é Sou de Lua, a página dela, da Luana Ferreira. E ficou tão lindo que o J.L. Amaral, que é premiado no Brasil e tudo mais, ele disse, eu vou arrumar um editor para fazer esse livro que seria apenas em PDF escrito. E uma editora comprou a nossa ideia sem nenhum custo de nenhum dos autores, com a tiragem inicial de 3.000 exemplares. Então nasceu Aglomerados, que era um livro que falava, como diz na capa, o mundo lá fora e principalmente aqui dentro, como é que a gente se vê hoje. Hoje a gente continua aglomerado, porque nós não somos mais do que um grande aglomerado humano tentando sobreviver neste mundo, né? Mas se mudarmos um pouco esta ideia e tivermos a certeza que, sendo um bicho social como nós somos, se nós respeitarmos o bicho social que vive ao nosso lado, independente de gênero, e por que eu falo isso? Porque hoje você fala de que a mulher não voltava há 100 anos como um fato histórico. Já imaginou se daqui a 100 anos a gente falar? Vocês sabiam que há 100 anos atrás a gente falava sobre violência de gênero? Uhum. O que é gênero, Alexandre? É a mesma história da ficha, do orelhão. Eu torço para que ninguém lembre do que era isso no futuro, porque a luta é para ser essa. É para nos respeitarmos, até porque se falava em violência de gênero, porque antigamente só se falava em homem e mulher e relacionamentos heterossexuais. Ainda que relacionamentos de outra forma existam desde a antiguidade. Mas o mundo mudou.
Hoje, quando você vai numa sala escolar, você percebe que não se sabe mais se é menino com menina, menino com menino. O que importa é que estejam felizes e, para mim, isso é maravilhoso. Mas, no mundo de hoje, é necessário que o homem aprenda a olhar a mulher como um igual. Eu vou ler para vocês um texto que eu escrevi em fevereiro do ano passado. Chama-se Livre. Quando você pensar em amar uma mulher livre, uma mulher que voa, uma mulher que aprendeu a voar, e como são belas as mulheres que voam, ame primeiro a liberdade dela, o voo dela, as asas dela. Depois, por último, se conseguir, sem tirar nem pôr qualquer pedacinho que faz dela quem ela é, a ame. Mas lembre-se, seu amor não é, nem nunca poderá ser gaiola. Uau! Uau, vou te contar, viu? Que inspire muitos homens, né? Nossa. E aí, por que não homens, livros e vinhos, né? Não, continuamos na saga. Novembro agora tem encontro. Quem sabe, né? Um coletivo para homens. Eu sempre disse para ela que esse encontro é muito fechadinho. Vamos fazer, né? Assim, olha aí, Acontecer, Fleury, olha, né? vamos, vocês têm esse movimento, a gente está se movimentando, aí tem momentos que são juntos, tem momentos que... Eu tenho vontade, às importante vezes, seguir. de me sentir mulher e participar dos encontros. E aí, a gente está chegando ao final, né, do nosso podcast, com muita alegria. Foi maravilhoso esse momento, é o momento que eu queria, né, dizer para vocês aproveitar e falar o Instagram, né, assim, algo para os ouvintes poderem falar conosco. Então, fiquem à vontade e fazer a mensagem final. Bem, inicialmente eu me sinto muito grato pelo convite inicialmente feito pela Gabriela Lima, que é minha sócia, minha amiga, minha comadre, amiga de infância. Eu conheço a Gabi desde os 10 anos de idade, é uma pessoa maravilhosa. É a presidente atual do IBDFAN aqui no Ceará. Foi o primeiro convite. Agradeço o convite também da nossa querida amiga Melissa Orives. Agradeço a mediação maravilhosa da sua parte, Janara. Agradeço a presença do Fleury, de toda a equipe de apoio que está por ali, ó. Dois grande homens abraço. maravilhosos aqui escutando. E agradeço a oportunidade de falar sobre a necessidade de reconstrução, de desconstrução e reconstrução do ser bicho social homem. Eu acho que quanto mais falarmos disso, mais perdermos o medo de tocar nesta ferida, o mundo vai se tornando um pouco melhor. Quem quiser ver um pouquinho mais desse pensamento, eu tenho 2 páginas no Instagram. Uma página é Alexandre Franca Advogado, onde eu trato de direito de família, que é a minha área de paixão. E outra, a minha página de textos, chama-se Apenas Mais um Ogro. Fica à vontade. O nome é bem relevante, que é justamente para que você consiga perceber essa divisão entre o ser humano, homem, bicho, ogro, e mostrando que a gente pode quebrar essa casca, né? A sensibilidade da poesia aflorando aí pelo tempo afora. Excelente. Bom, eu queria agradecer ao convite, Melissa, Janara. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que bacana aprender com você e te ouvir, Alexandre. É muito bonito de ver a perspectiva que você traz e parabéns por isso. Obrigado também. Tá, parabéns pelos textos aí, incríveis também. Agradecer o pessoal que está aí apoiando a gente. Serginho, não é isso? E o Leandro. E o Leandro, obrigado pela atenção de vocês. E eu queria só fechar esse momento dizendo que nenhum homem se banha 2 vezes no mesmo rio. Ou porque o rio não é o mesmo, ou porque o homem não é o mesmo. E que a gente possa levar isso para a nossa vida na perspectiva de mudar, melhorar, crescer, avançar, evoluir. Somos seres evolutivos, somos feitos para a evolução. E esse talvez seja o nosso maior desafio e a nossa maior bênção, não sei. Mas são caminhos que a gente precisa seguir para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, de uma comunidade mais, talvez, justa, igualitária, coerente. Né? Sigo à disposição de vocês no que eu puder ajudar. Tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, de conhecer, de ouvir, de entender esse projeto bonito que vocês trazem. E quem precisar entrar em contato, desejar, eu sigo à disposição. Meu Instagram é drfleuryjr, Instagram profissional, não tenho do ogro,
Eu tenho que dizer só esse mesmo. É o único que eu tenho. A clínica é @Instituto Le Santé, sempre à disposição de vocês naquilo que pudermos ajudar também. Obrigado mais uma vez. Um fisioterapeuta que escuta além do corpo biológico, né, Fleury? Sim, maravilhoso. E eu queria, né, assim, encerrar lembrando de uma conversa que eu ouvi dos meus filhos, como eu aprendo com eles. Essa questão de gênero é fantástica. Pegando os dois da escola, e aí o Matheus está na seleção do Flamengo, a família paterna adora futebol, né? Então, assim, ele tá aí seguindo, jogando, e aí ele, mamãe, eu vou jogar e tal. E aí a minha irmã, a minha filha, né? Não inventa de ser aquele... Ela adora futebol, e inclusive eu estou entendendo mais de futebol agora também, porque eu tive um pai que não gostava muito, ele foi, né, assim... Ele tinha muitas irmãs, eu só tenho irmãs, então eu comecei a me aproximar do futebol mais por conta do meu filho, né? E aí ela diz assim, a Arielle sabe muito e adora dar pitaco, e, enfim, no treino dele, diz assim... tu não inventa de ser aquele jogador de futebol que tem um monte de menino e que fica traindo as mulheres, não, viu? E eu só escutando. Aí ele, não, mas tem um jogador, e começou a falar dos nomes. Ele só tem tantos filhos, ele só tem uma mulher, ele é apaixonado pela mulher, tem um que tem 5 filhos. Eu olhei e disse, nossa, vocês sabem disso tudo! Então, assim, essas questões de gênero, né? Assim, como o futebol, assim como o esporte, eles, né, disseminam esses valores que eu acho que é por aí, sabe? Fleury, assim, que a gente tem que apostar nessa geração que está vindo aí. E aí, para fechar a minha fala, agradecer demais porque vocês aceitaram rapidamente, né? Assim, se sentiram honrados com o convite, com a ousadia. Vamos escutar homens, porque eu estou assim, cada vez mais no consultório, escutando homens e mulheres. E, assim, com muita, muita alegria, né? Escutar vocês, para mim, é magnífico, vocês não têm noção. E que chegue e tenha alcance a vários homens e mulheres. E eu queria concluir com a fala do Contardo Caligares, um psicanalista, que foi homenageado ontem, né? Ganhou um prêmio Jabuti em um dos livros dele. O Caligares fala assim, a questão do sentido da vida é simples. O sentido da vida é a própria vida concreta. Então, é só viver. Esse é o sentido, né? Que a gente não complique a vida, porque ela já é árdua demais, como disse o Freud. Obrigada. Obrigada. E aproveitando também, né, para lembrar a todos que estão nos ouvindo que todo esse bate-papo vai ficar disponível, né, no YouTube do IBDFAM, nas nossas redes sociais, IBDFAM, CE, também na minha rede social pessoal, Melissa Orives, e também aqui fazer o convite, né, para todas as mulheres e todos os homens também que apoiam as mulheres, né, de seguirem o Instagram do Mulheres, Livros e Vinhos, lembrando que é uma rede que busca fazer essa locução, na verdade, esse contato, essa ponte, né, entre todos nós, porque, afinal de contas, agora, já que todo mundo falou tão bonito, eu vou falar bonito também. Tem uma frase que eu acho muito bacana, da Flávia Campos, que ela diz o seguinte: coragem, substantivo feminino. Mas para que coragem seja esse substantivo feminino, que de fato cada vez mais a gente precisa de seres humanos corajosos que apoiem uns aos outros. Então, que alegria poder contar com o apoio de vocês, né? De todos vocês aqui, do Serginho, do Leandro, do Alexandre, do Fleury, e sempre da Janara, que precisa dizer o seu Instagram, viu? Também, vamos lá. O meu Instagram é janara.pinheiropsi, e do nosso laboratório Laipcus, LAEPCUS, Unifor. Então, a gente aguarda vocês por lá. Tá bom, um beijo. Beijo a todos, né, gente? Tchau! Até a próxima!